Uma reparação. De manhã eu agradeci à Sociedade Feminina pelo convite, mas na pressa acabei não agradecendo também aos pastores. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez poder servir ao Senhor. E assim nós vamos seguir. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos abrir mais uma vez a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Pela manhã nós olhamos para a primeira parte do versículo. Agora vamos olhar para a segunda parte. O tema da mensagem da noite é o desafio de viver a justiça de Deus. Mateus 6:33. Vamos todos mais uma vez ler juntos a uma só voz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Senhor Deus, Pai, obrigado pela sua palavra. Peço, meu Deus, mais uma vez que o Senhor fale, através desse momento, que seja o Senhor o glorificado e o Senhor a ser entendido, que os corações dos irmãos e das irmãs aqui presentes sejam edificados pela tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então nós lemos o mesmo versículo pela manhã, que agora lemos à noite. Não meditamos só no versículo, mas em todo o Sermão do Monte em que ele se encontra. E na parte da manhã, a mensagem sobre o reino veio para encorajar, em especial as mulheres, mas a todos, a lutar contra os valores desse mundo e lutar, em especial, contra a própria vontade da carne, mantendo os valores que Cristo dá para a sua vida. Mas agora, nessa mensagem da noite, olhando para essa segunda parte, buscar a justiça de Deus, nós vamos então entender como devemos declarar guerra contra o mundo e a sua mentalidade. Mais uma vez, a filosofia do relativismo está presente. Aquilo que é justiça para um, não é justiça para o outro. Aquilo que é justiça para o homem, não é justiça para a mulher. Tudo depende do ponto de vista de quem vê. E o sim, sim e não, não, que ouvimos pela manhã, que é necessário na vida cristã, no mundo lá fora não existe. Os valores se desfazem e com eles o senso de justiça se perde. A sociedade em que vivemos, de forma geral, tem como base os antigos pensamentos gregos. Então a cultura, todo o ambiente, a valorização do esporte, tudo isso vem daqueles antigos pensadores. Mas de lá para cá, outros pensadores surgiram, outros pensamentos, outras ideias, outros movimentos, que culminam na Babel de ideias, que é o século XXI. E o movimento que vamos falar especificamente hoje à noite é o feminismo. Nós vamos falar porque os irmãos e as irmãs podem não pensar o quanto estamos todos influenciados por esse movimento, que começou séculos atrás, e enquanto o nosso jeito de andar por aí, os nossos gostos são relacionados ali aos filósofos antigos e os gregos, o jeito de pensar, o jeito de sentir e o jeito de agir de todos nós estão relacionados, inclusive, a esse movimento. Então, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para as irmãs e, na verdade, falar agora para os irmãos. Sim, você também é influenciado por esse movimento. Hoje, cada vez mais, nós vemos os homens sendo tratados como meninos. No trabalho, não é incomum nós vermos, então, numa reunião, e eu já participei de uma reunião assim, a mulherada vai fazer tal coisa, e aqui estão os meninos que vão cuidar dos relatórios e vão fazer. Quantos pais de família já foram chamados de meninos no trabalho? Quantos já foram diminuídos? E, na verdade, se for falar da palavra homem num ambiente desse, essa palavra, existe a expressão persona não grata, essa palavra é um verbo não grato. Falar homem é algo ofensivo para muita gente. Então é melhor falar menino. Fala aos meninos que está tudo certo, fica todo mundo bem. Isso no ambiente profissional. Agora, e dentro de casa? Muitos se casam e nós sabemos, existe inclusive a expressão de que o marido, na verdade, se torna o filho da sua esposa. A mulher foi ali desenvolvida dentro desse ambiente todo, desde a sua infância, para ser mulher. Para ser dona de casa, para ser mãe.
Mas o homem não foi preparado para ser homem. E aí na lista lá do casamento, tem vários casamentos esse ano, espero que fique tudo bem com essa fala, mas vai ter o PlayStation. Toda a lista vai ter o videogame. Você não casa para jogar videogame, você casa para ser o cabeça do lar. Você casa para fazer o seu papel, para cuidar da sua esposa. Então, homens, assumam o papel que é de vocês. Seguindo, falamos do ambiente profissional, do ambiente da família, mas também a internet. A internet está aí permeando todas as ideias e nós vemos piadas, vídeos muito engraçados em que homens maduros, às vezes até de cabelo branco ou sem os cabelos, fazem coisas de criança. E a piada, na verdade, a frase que aparece é: os primeiros 50 anos da infância de um homem são muito divertidos. E nós normalmente vendo um vídeo desse damos risada. Mas, irmãos, nós estamos sendo infantilizados. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque se um dia começou uma guerra das mulheres contra a injustiça praticada em relação a elas, e elas, com sede de justiça, começaram a levantar ideias, vejam onde nós chegamos. O mundo não está mais justo. O mundo continua injusto. E quando o homem não assume o seu papel, a mulher tem que carregar todo o peso nas suas costas. Ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da vida profissional, cuidar de tudo. E o mundo cai sobre suas costas. A mulher tem carregado um peso muito alto, um peso muito grande. Por quê? Porque os homens têm diminuído. Parando aqui com esse parênteses, então, homem, assume o seu papel, ajude a esse mundo ser justo. Não se deixe levar pela ideia de que você é um menino. Você é homem. Deus te fez assim, então seja. Mary Cassian, professora no Seminário Batista do Sul, nos Estados Unidos, disse: várias décadas atrás, o feminismo redefiniu o significado de feminilidade. Hoje, a maior parte das mulheres rejeitaria o rótulo de feministas. No entanto, absorveram suas ideias como um medicamento intravenoso, percorrendo as veias de um paciente inconsciente. O pensamento feminista permeou a nossa cultura. Uma mulher falando sobre esse pensamento, por mais que você não tenha a intenção, antes de agir você pondera, e na sua ponderação está ali o pensamento feminista. E como nós chegamos a isso? Então, irmãos, de forma breve, eu gostaria aqui de ler um histórico sobre como foi desenvolvido o feminismo. Carolyn McCulley, uma cristã ex-feminista, autora do livro Feminilidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista. Não sei quantas mulheres conhecem, se alguma mulher conhece, pode se manifestar. Mas ali nesse livro ela fala sobre a história do feminismo, como ele se desenvolveu. E antes de começar a contar a história, ela traz uma ressalva. Há uma diferença entre restaurar os direitos dados por Deus às mulheres e colocá-las acima tanto dos homens quanto de Deus. Pensar nisso, irmãos, é remontar ao princípio e entender quem tentou ficar acima de Deus. Quem tentou colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Essa ideia não começa boa. Então, o feminismo começa historicamente nos Estados Unidos. Assim que o país se tornou independente, em 1776, Abigail Adams, que foi a segunda primeira-dama dos Estados Unidos, ela escreveu uma carta a John Adams. Nessa carta, ela pedia direito de voto, porque as mulheres não tinham. E sim, isso é um pedido legítimo, uma reivindicação legítima, porque as pessoas são iguais, nós somos iguais. E elas poderiam sim ter direito a voto, mas na mesma carta, ela fala para o seu marido: lembra, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Ela misturou a busca pela justiça com uma acusação e uma mira das suas armas para o foco errado. Por quê? Os homens fizeram coisas erradas? Fizeram. Mas o problema principal é o pecado. O problema tanto do homem quanto da mulher é o pecado. Quando Deus nos criou, homem e mulher nos criou, Ele nos colocou como a joia preciosa de sua criação. E nos colocou para cuidar de todo o restante da criação, nos fez iguais. Quando o homem e a mulher caíram igualmente e foram para o fundo do poço. Juntamente foram para a lama. A Bíblia nos iguala. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer.
não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a igualdade que a Bíblia traz para cada um de nós. Voltando para a história, então, com base nessa carta que foi escrita no século XVIII, já no século XIX, em 1848, houve uma Convenção de Direito das Mulheres, que é considerada a semente do movimento feminista. Nela foi lida a Declaração de Sentimento das Mulheres, em que elas reivindicaram direitos, mas atacando problemas gerados unicamente pelos homens, e indo até mesmo contra a Bíblia, se fosse preciso. Foi nessa convenção, por exemplo, que as mulheres reivindicaram o direito ao púlpito. Então, se hoje existe tanta bagunça por aí, se hoje existe tanta confusão e as pessoas não entendem que o ministério pastoral, por ser função que Deus deu aos homens, deve ser para os homens. Hoje existem tantas pastoras por aí, liderando o que não deveriam liderar, carregando o peso que não deveriam carregar, e igrejas fora da vontade do Senhor. Se hoje, aquilo que começou no coração do ser humano precisa ser submetido a Deus. A intenção foi boa, mas a vida não é feita de intenções. A Bíblia fala que todo pensamento deve ser levado cativo a Deus. Então existia uma injustiça, e as mulheres deviam lutar pela justiça, mas lutar da forma certa, lutar conforme a Bíblia ensina, lutar conforme a palavra do Senhor orienta. Buscaram a luta, mas lutaram conforme o seu próprio pensamento. E assim, a derrocada continuou. O casamento e a religião foram os próximos alvos do feminismo. Elizabeth Stanton foi a ativista responsável por desenvolver argumentos ateístas que permearam a primeira onda do feminismo. Inclusive, escreveu um livro chamado de A Bíblia da Mulher, e não é essa Bíblia da Mulher de estudo que as mulheres têm por aí. É um livro que foi escrito para atacar com ironia e sarcasmo a palavra de Deus. Em 1929, só mais um pouquinho de paciência, irmãs, a história já vai acabar, estamos já no século XX. Na França, um casal de filósofos lançou com muitas bases e veemência um modelo de relacionamento aberto, sem documento ou mesmo a necessidade da fidelidade. Então, eles se relacionavam, um falava que era do outro, mas na verdade eles viviam qualquer coisa, com qualquer pessoa. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Simone chegou a afirmar, por exemplo, que as mulheres foram aprisionadas pelos papéis de esposa, mãe e amante. Portanto, todas as formas de separar a mulher da família favorecem a sua libertação. Aí a mulher é convocada a abandonar a ideia da família. A família é uma coisa ruim. A família é algo que te prende. Então, em nome da nossa bandeira, abandone a família. Não sonhe mais em casar, mulher, jovem, não sonhe mais em ter filhos, não sonhe mais em criar uma família, porque isso é contra aquilo que nós acreditamos, isso vai te aprisionar. Sabemos, tudo isso vai contra a palavra do Senhor. E então, anos depois, voltando aos Estados Unidos, Betty Friedan se tornou uma expoente da segunda onda do feminismo, quando refletiu as ideias desse casal francês em uma publicação de 1963. A Mística Feminina é o nome dessa publicação, em que basicamente ela olha para a vida dos sonhos que os americanos tinham no pós-guerra, aquela geração dos baby boomers, onde tudo era maravilhoso para os americanos, e ela chama essa vida de sem graça e entediante. Ela chegou a escrever que a mulher desse tempo era saudável, bonita, educada, realizada, preocupada apenas com o marido, os filhos, o seu lar. Ela era respeitada como companheira igual, ajudadora idônea e completa. Mas isso não era o suficiente. Nada estava bom. Que pensamento insatisfeito, que pensamento carnal. A insatisfação vem da nossa própria carne. Se olharmos para o mundo com os olhos da carne, nós nunca estaremos satisfeitos. E ali elas tinham tudo, todo o ambiente que elas precisavam para se desenvolver, para viver, mas a vida era vazia aos olhos dessa Betty Friedan. Então, esse movimento teve seu auge entre os anos 70 e 80. E agora nós chegamos, então, no século 21. No mundo que é chamado de pós-moderno, onde muitos lugares já são chamados de pós-cristãos, também é pós-feminista, o que sobrou? Sobraram cacos, escombros
um mundo distópico, um futuro em que tudo está destruído, no campo da mentalidade, da sanidade e das ideias que as pessoas têm por aí. As pessoas do mundo não conseguem andar em um caminho firme, porque não existe esse caminho firme no mundo. Foi destruído. E então, nós continuamos com um problema de injustiça na sociedade. Tudo isso foi feito. Todos esses brados foram levantados. E o mundo continua injusto por quê? Porque o problema não foi tratado. O problema é o pecado. E nós precisamos olhar para Cristo se queremos buscar a justiça. Por isso o desafio de viver a justiça de Deus. Muito antes de tudo isso, Jesus, no Sermão do Monte, olhou ali para aquela multidão e viu que a sede de justiça já existia. Aquelas pessoas precisavam, elas estavam indignadas com aquilo que acontecia com elas, no caso ali os romanos os oprimindo. E no começo de seu sermão, no capítulo 5, versículo 6, ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus trata do mesmo problema da injustiça, mas ele já trata desse problema trazendo esperança. Ele fala: bem-aventurados, mais que felizes são aqueles que têm sede de justiça. Então ele já começa te acalmando. Você é mais que feliz. Se você tem sede de justiça, não fique indignado, não deixe isso crescer no seu coração. Você é mais que feliz. E ele conclui a ideia apontando para o futuro e apontando com esperança. Porque quem tem sede e fome de justiça será farto. Jesus disse isso com autoridade, e não foi qualquer autoridade. A Bíblia, lá em Malaquias 4:2, o chama de sol da justiça. Ele é a própria justiça, então nós devemos olhar para ele. Quando ele fala que seremos fartos, é porque seremos. Ele tem conhecimento de causa para falar disso. Por isso, minha irmã e também meu irmão que está aqui, para viver a justiça de Deus, é preciso deixar de olhar para o mundo e se contentar em Jesus Cristo. Antes de ficar insatisfeito, antes de olhar para os problemas, se contente em Cristo. E nós podemos ler Mateus 5, de 10 a 12, porque ele continua: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus fala sobre quem já é uma mulher cristã, já é um homem cristão, portanto já tem essa visão de que Cristo é a solução. Se você for perseguido, se você for caluniado, se você for maltratado por seu amor a Cristo, alegre-se, exulte, dê glória a Deus, porque Ele fala que há galardão para você no céu. Há prêmios no céu por isso que você está passando. Então não é só o seu trabalho que te traz recompensas, não é somente ter paciência para resolver alguns problemas da vida, mas é ter paciência em Cristo. Isso te trará prêmios e recompensas muito maiores do que qualquer recompensa que existe nessa terra. Por isso, exulte, alegre-se. Busque a justiça, mas busque em Deus. O contentamento não é alcançado se olharmos para as injustiças do mundo com os olhos do mundo. Ele só é alcançado se você olhar com os olhos espirituais, olhos esses que Jesus te dá. Contentamento no Senhor, então, irmã, é ser grata. É olhar para o Salmo 23 e entender que o Senhor é o seu pastor e nada te falta, inclusive a justiça. Quando os problemas vierem, lembre, o Senhor é meu pastor, nada me falta, eu tenho justiça em Deus. Talvez eu não veja agora, mas eu tenho justiça em Deus, nada me falta. Quando os inimigos se levantarem contra você, sejam eles pessoas, situações adversas, ou mesmo o mundo te oprimindo, lembre de Êxodo 17, 15, onde Moisés, no meio de uma batalha, aliás, após ela terminar, ele coloca uma pedra naquele local, edificando um altar ao Senhor, e ele brada: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Você não precisa de outra bandeira, irmã. Você não precisa levantar qualquer tipo de bandeira ou movimento desse mundo. Você não precisa de ideologia, você não precisa de filosofia, você tem a Deus que te guia. Então, em nome de Jesus, olhe para o Senhor e fale alto: o Senhor é a minha bandeira. Naquele momento, Moisés, ele teve uma missão naquela batalha contra os amalequitas. A missão dele era estar em cima do monte e ficar com os seus braços levantados, as suas mãos erguidas,
durante toda a batalha, eu acredito que essa batalha não durou 10 minutos. Mas se você tentar erguer as mãos por 10 minutos, você vai cansar. Moisés cansou ali. Ele precisou de ajuda de Arão e Hur, segurando os seus braços para que as suas mãos continuassem para cima. Ele pode ter pensado ali, eu não tenho nenhuma bandeira. Normalmente nas guerras, os exércitos têm bandeiras. E ele pode ter olhado para suas próprias mãos e visto, mas por que, Senhor? Eu preciso ficar com essas mãos para cima? Cansei, baixei a mão. O povo começou a perder. O exército do povo de Deus começou a ser derrotado. E então ele levantava as suas mãos e o exército começava a prevalecer. Moisés teve muito tempo para olhar para as mãos e perceber que, na verdade, não tinha nada de especial nas suas mãos. Mas se ele continuasse olhando para cima, se ele continuasse prestando atenção, se ele olhasse além, ele ia ver que no céu havia um Deus. Havia um Deus que lutava aquela batalha por eles. Irmã, em nome de Jesus, hoje, olhe além, não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para a sua capacidade, não olhe para a injustiça, não olhe para a bandeira do mundo, olhe além, olhe a Deus. E assim, confie que Ele é a sua bandeira. Em segundo lugar, para viver a justiça de Deus, é preciso deixar de olhar para o mundo e confiar incondicionalmente em Jesus Cristo. Vamos ler Mateus 5, agora os versículos de 38 a 41. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, e essa é a ideia da justiça do mundo, pagar com a mesma moeda. Mas ele continua, eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear comigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Essa é a justiça que Jesus Cristo apresenta no Sermão do Monte. Uma justiça que te convoca a perder para ganhar. É uma justiça que convoca a sua confiança incondicional em Jesus Cristo. Porque se você não confiar em Cristo, você vai querer continuar no olho por olho, dente por dente. Você vai querer dar a mesma paga. Alguém fez mal a mim, então eu preciso devolver. Alguém precisa fazer alguma coisa e o sentimento de vingança vem. Mas Jesus Cristo fala, acalme-se. E se você precisou sofrer, sofra um pouco mais. Se você foi ferido de um lado, dê o outro também para ser ferido. Se alguém quer levar as suas coisas, dê mais ainda para essa pessoa. É o que ele fala quando ele diz tirar a túnica dele também a capa. Se alguém quer que você ande com ele 1 milha, ande a 2. Isso não parece justiça aos nossos olhos, né? Perto daquilo que a gente está acostumado a ver, a justiça de Deus é muito diferente da nossa. Mas nós precisamos confiar. Romanos 12:19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, se você está indignado contra alguém, contra alguma situação, deixe com Deus. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Esse é o Senhor que fala, não faça nada, não se vingue. Minha é a vingança. Esse Senhor Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, confie nele. Não faça as coisas de acordo com o seu pensamento. Confie no Senhor Jesus Cristo e assim como está escrito em Jeremias 23:6, mais um nome que foi dado ao Senhor, Jeová Tsidkenu, o Senhor, justiça nossa. Esse Deus é sua justiça. É Ele, o Deus que vê, o Deus que se importa com você. E vou rapidamente para Tiago, capítulo 3, de 13 a 18, que diz assim, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Se você quer justiça em sua vida, exercite a paz. Amém? Não viva procurando contendas, não viva clamando para que outras pessoas tomem a sua causa. Entregue a Deus, promova a paz, e assim você terá justiça em sua vida. Em terceiro lugar, para viver a justiça de Deus, é preciso deixar de olhar para o mundo e se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo. A caminhada na busca do reino de Deus e a sua justiça começa quando encontramos ao Senhor Jesus, a Jesus como o nosso Senhor pessoal. É Ele quem transforma as nossas vidas, trazendo solução, trazendo remédio para as nossas feridas, trazendo justiça para onde só havia pecado. O Senhor é quem nos faz justos. A Bíblia fala: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós somos injustos. Até agora falamos sobre a justiça de Deus a nosso favor, porque contrapondo aquela ideia, era tudo aquilo que o movimento pedia, justiça ao seu favor. Nós vimos que Deus tem justiça ao nosso favor, mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos lembrar quem nós somos, e nós somos injustos diante de Deus. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia também fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se você nunca teve um encontro com Jesus Cristo, saiba, você precisa ter esse encontro para começar a desfrutar da justiça de Deus, para que a justiça dele não seja te condenar. A Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. A justiça de Deus é clara. Existe uma condenação, e a condenação é não poder ir para o céu do Senhor Deus. A condenação é, após essa vida, ter uma separação eterna do Senhor Deus, e só resta um lugar para ir. E esse lugar é o inferno. Se Deus fizer a justiça na sua vida, e você não tiver entregue a sua vida a Jesus Cristo ainda, saiba, você não poderá entrar no céu, e só resta o inferno para ir. Por isso, em nome de Jesus, entregue a sua vida a Ele. Tome uma decisão ao lado de Cristo. Ele é justo, Ele nos justifica, e Ele opera a justiça em nossas vidas. Então você, que era pecado, se torna justo diante de Deus, e assim você começa a experimentar a justiça de Deus a seu favor. Então, caso haja alguém aqui que nunca teve esse encontro com Cristo, nunca entregou sua vida a Cristo, saiba, hoje é dia de salvação, se você quiser entregar a sua vida a Ele. E você pode experimentar a justiça de Deus ao seu favor. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se você já tem a Cristo, se você, minha irmã, está aqui e já fez essa entrega, já convidou para ser o Senhor da sua vida, se você, irmão, também já fez isso, esse último ponto da entrega, ele continua sendo real e necessário nas nossas vidas. Mateus 7, de 1 a 4, é continuidade do Sermão do Monte. Nós lemos de manhã até o capítulo 6, não entramos no 7, mas ali Jesus continua falando. E ele fala para quem já tem a Cristo, quem já conhece a Cristo: não julgueis, para que não sejais julgados. Esse é o versículo 1. Continuando: porque com o juízo com que julgar, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão: deixa tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no seu? Irmãos, Jesus nos convida a olhar para os nossos próprios problemas, para a nossa própria injustiça, e Ele
afirma então que você não deve procurar justiça no mundo, que você não deve procurar fazer justiça na vida de outros, você deve procurar primeiro a justiça dentro de você. Promova a justiça dentro de si, arrependa dos seus pecados, mude de caminho, não seja conformado com esse mundo, antes transformai e renovai a vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 12 do capítulo 7, Jesus fala: portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei. Então, se você quer que as pessoas façam justiça para você, se você quer experimentar justiça na sua vida, na verdade, comece você a fazer justiça nesse mundo, para que as pessoas vejam, para que as pessoas entendam, e assim como falamos de manhã, você seja luz, você mostre algo diferente, porque a justiça de Deus não é vista nesse mundo, de forma alguma. Ninguém vai entender, mas vai falar: tem alguém diferente ali. Tem alguém fazendo alguma coisa diferente, pensando de alguma forma diferente. O que é que tem nessa pessoa? E assim você poderá testemunhar. Assim você poderá ser justiça de Deus na vida de outras pessoas. Assim você poderá mostrar o amor de Cristo. E aqui Ele nos convida. A justiça de Deus é a única que faz com que pessoas imerecedoras, e todos nós somos, possam ir para o céu. A justiça de Deus é incompreensível, porque nós, se quisermos aquilo que merecemos, vamos todos para o inferno. Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso, e Ele quer nos resgatar, Ele quer nos levar para o céu. Se um dia Ele nos criou e nos colocou, igualmente, homens e mulheres, num posto de joia preciosa de sua criação, se Ele viu a humanidade caindo no pecado, Ele providenciou a Jesus Cristo, para termos a redenção nele, e assim podermos ir para o céu que não merecemos, mas por causa da justiça maravilhosa de Deus. Se tivermos Jesus, nós iremos. Então, hoje foi apresentada a história da justiça que o mundo tem para te oferecer, minha irmã. Mas também foi apresentada a justiça que o Senhor Deus tem para a sua vida. Faça a escolha, mas faça a escolha certa. Escolha viver a justiça de Deus em sua vida, e que Deus te abençoe.